Mas eu queria, nesse comentário inicial, fazer um balanço do que foi essa primeira convocação da era Dorival Júnior. Uma convocação que já começou com vários problemas, né? Porque o Dorival ele não podia contar com jogadores que certamente estariam convocados e que certamente farão parte ainda do ciclo Dorival Júnior, da era Dorival Júnior na seleção brasileira. Ele perdeu vários jogadores por contusão, depois de convocados. Então ele teve que, em várias posições, se virar. A verdade é essa. E o balanço desses amistosos, tanto a vitória por 1-0 lá em Wembley, contra a Inglaterra, e o empate de ontem 3-3, contra a Espanha no Bernabéu, eu acho que a seleção brasileira está voltando para casa com um balanço positivo. A gente vai falar mais especificamente do que foi o jogo ontem, mas essas partidas eram cascas de banana para o Dorival. A gente falou aqui. A volta para casa poderia ser uma baita dor de cabeça para o Dorival. Se chega lá, perde os jogos, não joga bem, toda a carga que vem aí dos últimos tempos, ela iria ficar nas costas do Dorival. O Brasil teve um ano horroroso. O Brasil ficou esperando um técnico que, segundo o Edinaldo, já estava tudo certo e o técnico não veio. O Brasil vem de dois vexames em Copa do Mundo. Talvez vexame seja uma palavra muito forte, mas vem de 2 participações ruins em Copa do Mundo. Então o Dorival ele ficaria aí esse período até a Copa América, sabe, um período incômodo para ele, eu tenho certeza. E não vai ser assim. Não vai ser assim. Eu acho que o Dorival vai ter aí praticamente 3 meses para poder observar os jogadores que ele quer com calma, para poder sentar na cadeira de técnico da seleção brasileira e se sentir à vontade. Porque ele ia chegar lá, cara, já com pressão, na sede da CBF eu tô falando, né? Para se apresentar quando ele for, não sei que dia que ele vai voltar a dar expediente na seleção brasileira, lá na CBF, mas ele poderia viver esses momentos aí de instabilidade. E não foi o caso. Não foi o caso, porque não será o caso. Eu acho que ele volta para casa com um balanço positivo. No geral, o Brasil entregou. Ah, o Brasil fez grandes atuações? Não. Não. Mas o Brasil entregou. O Brasil teve uma postura diferente. O Brasil demonstrou muita vontade, até um excesso de comemoração. Ontem, depois do jogo, a gente vai ver aí a imprensa espanhola tá brava com excesso de comemoração, que é compreensível pelo que foi o jogo. Mas o Brasil apresentou novas lideranças. O Brasil tem uma geração aí, uma nova geração que parece gostar de vestir a camisa da seleção brasileira e tem um comprometimento bacana com a camisa da seleção. Vamos ver no futuro, foi só uma primeira amostra. Mas aquela história que o Dorival falava na apresentação dele, que gostaria de trazer o respeito de volta para a seleção brasileira, eu acho que ele tá começando bem, tá? Tá começando bem. A seleção brasileira, ela ficou um ciclo inteiro de Copa do Mundo aí na era Tite, sem jogar com ninguém, assim, né? O Brasil fez pouquíssimos jogos que poderiam simular, por exemplo, uma partida de Copa do Mundo. Normalmente são aqueles jogos contra a Argentina, Uruguai, que a gente tá acostumado aqui, uma semifinal de Copa América, uma final de Copa América, mas confronto contra seleções grandes, a gente, sabe, seleções de camisa, no território adversário. O Brasil abriu mão disso aí. E por alguma razão, chegamos na Copa do Mundo achando que, nossa, poderíamos jogar de igual para igual contra qualquer seleção do mundo e sei lá qual que era a referência. Os jogos que o Brasil fez contra Londres, contra a Inglaterra em Londres e contra a Espanha em Madrid, poderiam muito bem ser jogos de Copa do Mundo. E o Brasil, sabe, se portou bem, mesmo tendo sido dominado em vários momentos nas 2 partidas. Nós vamos falar sobre isso. E aí eu fiz aqui anotei aqui, né? Fiz uma divisão em jogadores que voltam para os seus clubes em alta, na mesma ou em baixa. E aí vocês podem discordar, podem concordar, mas eu acho que voltam em alta. O Dorival Júnior, né?
Não vou falar só de jogadores. Eu acho que o Dorival volta, sabe, com um balanço positivo. O Bento volta muito em alta. O Bento daqui a pouco vai estar na Europa, tá? Sinto informar aí os torcedores do Furacão. Eu acho que por mais que não tenha jogado muita bola, jogou bem e volta em alta o Paquetá, porque ele estava retornando à seleção e existia, né, toda aquela expectativa, pô, ele ficou fora. Agora o Manchester City voltando à carga, querendo o Paquetá, acho que o Paquetá volta em alta. O Andréas Pereira, cara, que muita gente, vários torcedores rubro-negros, não é que eles queriam o Andréas fora do Flamengo depois da falha na Libertadores, eles queriam matar o Andréas Pereira, queriam aposentar o Andréas Pereira pro futebol. Entrou e, sabe, se apresentou bem. Inclusive melhorou ontem o meio-campo da seleção brasileira. O Rodrigo volta em alta. O Fabrício Bruno, que foi contestado por muita gente, volta em alta. O Endrick nem se fala. Né? O Endrick tá louco. Vai ter estrela assim lá longe, hein? O Endrick vai ter que ser titular da seleção brasileira na Copa América, tá, ô Dorival? Me desculpa aí, eu li algumas notas dizendo que o Richarlison fica em alta, fica com moral, mesmo sem ter jogado, mas tá em alta com o Dorival. O Richarlison eu coloquei aqui na lista do na mesma. Mas ele vai ter que ficar no banco de reserva se ele for para a Copa América. E sabe quem volta em alta também? Eu falei que não ia falar só de jogadores. A Leila Pereira, tá? A Leila Pereira volta aí como chefe de delegação dessa primeira convocação do Dorival Júnior. E ela se comportou como uma chefe de delegação, sabe? Não foi só uma chefe de delegação política, um cargo político para ir lá fazer figuração. Volta muito em alta a Leila Pereira e depois a gente fala mais sobre isso. Quem que eu coloquei aqui que volta na mesma, além do Richarlison? A zaga, tirando o Fabrício Bruno, né, que eu acho que o Beraldo ele volta na mesma. Não acho que ele tenha se queimado, não acho que... Os laterais ainda temos um problema com os laterais da seleção brasileira, né? Ainda temos um problema com os laterais da seleção brasileira. Ontem, inclusive, no primeiro tempo, o Wendel, tudo bem que o Lamine realmente é fora da curva, mas os laterais, o Dorival vai ter que se coçar aí, vai ter que se coçar. Eu acho que voltam na mesma Bruno Guimarães e João Gomes. Jogaram muito no primeiro jogo. E ontem foi um desastre no primeiro tempo, enquanto estiveram em campo. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, quando a gente falar especificamente do jogo. Não se queimaram, longe disso, mas... O Vini volta na mesma. Deveu em campo? Acho que deveu em campo. Mas o Vini, ele tem moral. Ele demonstrou ter uma personalidade para quem achava que ele não tinha, né? Tem uma personalidade, daqui a pouco vou falar mais do Vini, mas eu acho que ele, né? O Savinho, o Galeno, os jogadores que entraram em campo, acho que voltam ali, entraram e deram conta do recado. Eu vou separar o Danilo aí dos laterais, tá? Porque o Danilo, ele assume um papel de liderança interessante e tal. E jogou bastante no primeiro jogo também. Eu acho que o Danilo podemos colocar na lista do em alta, né? Acho que podemos... Do mesmo jeito que eu separei o Fabrício Bruno dos zagueiros, eu vou separar o Danilo dos laterais. A zaga e as laterais voltam na mesma. Exceções feitas a Fabrício Bruno e Danilo, que acho que voltam em alta. E aí, cara, voltam em baixa
Rafinha, André. Puta, o André, cara. Irreconhecível, né? Irreconhecível. E volta muito em baixa a CBF mais uma vez, tá? A CBF disse que ia fazer um amistoso com a Federação Espanhola, e por mais que a organização seja da Federação Espanhola, um amistoso contra o racismo, seria uma campanha global. Fez nada. Fez nada. Largaram o Vini lá na entrevista pré-jogo sozinho. Fizeram nada. Fizeram nada. Aceitaram fazer um jogo sem VAR. Ah, mas a organização é da Espanha. Ô, lindo! Oh, nós vamos fazer um amistoso aqui? Porra, de 2 seleções campeãs do mundo. Que história é essa? Que história é essa? Não é assim não, cara. Então eu acho que o balanço, no geral, temos aí as individualidades, mas temos um balanço mais positivo do que negativo. Dorival, que você agora tenha tempo pra... Eram cascas de banana, velho. Que agora você tenha, né? Tranquilidade pra poder fazer a lista da Copa América. Em junho a gente se encontra de novo e vamos torcer bastante para a seleção brasileira fazer uma grande Copa América, porque eu vi muita gente se empolgando. Eu vi muita gente animada. Evidente que sempre tem os excessos, tanto do lado ruim como do lado positivo. Tem gente já se empolgando com Copa do Mundo, com calma. Vamos com calma. Mas a armadilha que poderia se transformar essa data FIFA, o Brasil conseguiu driblar e driblar bem.